Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Olá, retornamos a mais um programa Santa Maria Argumentos, Diálogos Culturais, com o projeto Escritores da Nossa Terra, um projeto que visa perenizar autores de nossa região, autores que já tenham um reconhecido sucesso regional e até nível nacional. E hoje nós contamos com a presença do professor universitário do Centro lá de Ciências e Letras da Universidade Federal de Santa Maria, escritor de grande reconhecimento, o professor Orlando Fonseca. Tudo bem, professor? Tudo bem. A nossa entrevista ela é biográfica, então a primeira pergunta é no contexto cenário geográfico. Cidade, local de vida, local de nascimento. O senhor poderia nos falar um pouco sobre a cidade que o senhor nasceu e esse contexto de crescimento nessa cidade natal? Bem, eu nasci em Santa Maria em 1955 e passei a minha infância em atividades típicas de criança, né, na periferia da cidade, numa época em que o campo estava logo ali, né, e levei algum tempo para passar daquela atividade, né, de criança vivendo nesse ambiente, nesse espaço, com escola, inclusive, né, escola lá na Vila Carolina, para passar mais para o centro da cidade. Então eu tive um percurso nesse período de formação de criança, através dessas atividades de escola, e só fui me integrar, digamos assim, ao aspecto mais urbano da cidade, e aí ter um acesso maior a bens culturais ou os benefícios que uma cidade estruturada pode ter na minha adolescência. Em qual região de Santa Maria o senhor viveu a sua infância? Era a região norte, né? Vila Carolina, eu praticamente me criei ali. Eu passei alguns anos vivendo com meus avós no Boi Morto, que naquela época era quase um distrito de Santa Maria, né? Vila Rossi. E para se chegar até o centro não havia um contato de calçamento, rua calçada ou estrada, né? Porque eram quilômetros até lá. E isso realmente me deu essa dimensão rural, né? Rural. Por isso que eu posso dizer assim, que quando eu morei na Vila Carolina, na época, no início dos anos 60, recém estavam instalando postes para fios elétricos ali naquela região. Havia se chamava salameria, era comum haver tropas de bois que eram levados para ali, para aquele matadouro, para virar salame, né? Então eu tive um contato assim de infância, né, de correr no campo, brincar e jogar no campo durante muito tempo. Nessa zona, que era mais para a zona norte da cidade, a Vila Carolina, depois tinha a Vila Salgado Filho, eram as duas vilas que tinham ali na zona norte, que hoje está completamente ocupada, mas naquele tempo tinha muito campo para aquela região. Televisão, então, demorou um pouco para ter contato? Muito. Né? Até pelo fato que a minha família era pobre, não tinha recursos para ter contato. O que tinha rádio, né? Meu pai gostava muito de ler, duas coisas que eu aprendi com ele, gostar, né?
a leitura, ele lia muito e ele trouxe muito livro para casa também para a gente poder ler, mesmo que a gente não tinha dinheiro para comprar, mas ele conseguia emprestado para a gente ler. Nisso ele fez uma aposta certa, né? Nós somos uma família de 5, somos 3 professores. Bem se vê que essa relação que ele nos permitiu, colocando-nos em contato com o livro, foi fundamental para dar uma indicação de como nós seríamos na vida, né? E escutava rádio. Outra coisa que também de alguma forma, né, moldou a minha relação com alguma maneira de difusão, né, de ideias. O rádio, na década de 60, se firmava, né, como um grande veículo, embora na sequência, aí no meio dos anos 60, já para o final dos 70, a televisão tenha assumido o posto e o rádio não perdeu, né, dos tempos gloriosos das décadas anteriores, 40 e 50, em que o rádio realmente foi o grande veículo. Mas ele ainda estava no auge nesse período. Então era comum nós eu escutar com o meu pai, por exemplo, o grande rodeio Coringa da Rádio Farroupilha, ou então o Cerejinha, que é uma personagem local, né, com uma programação voltada para a música regionalista. Agora nós vamos entrar no cenário histórico, século, décadas, fatos relevantes. Cite um ou alguns fatos históricos que tenham marcado a sua personalidade. Bem, eu da escola, né, passei o primário e o ginásio, né, como se chamava, na década de 60, embora nós tenhamos uma tribulação política nesse período, um estado de exceção nesse período, eu não posso dizer que tenha conhecimento disso. Eu fui ter contato com isso na década de 70. Mas é interessante que nesse período, tanto a chegada do Homem à Lua, que eu presenciei pela televisão, e o tricampeonato do Brasil no México em 70, foram 2 eventos que realmente foram importantes na minha bagagem, fazendo um levantamento da minha experiência com o mundo. Esses foram fatos importantes. Ter escutado também na década de 60, 64, 65, os Beatles também foi significativo, porque a minha referência musical eram os gostos do meu pai, né, que gostava do Orlando Silva, tanto que eu sou Orlando, do Francisco Alves e do Vicente Celestino, quer dizer, eram cantores da música popular brasileira que ele apreciava, embora já houvesse a bossa nova, que eu naquele momento não tive contato, era mais a música regionalista e esse tipo de música. Então ter escutado uma musicalidade completamente diferente que foi dos Beatles, realmente foi algo que mexeu com a minha formação cultural e com a minha expectativa de como seria o mundo. E depois um fato pessoal que foi ingressar na universidade em 77, e escolhi o curso de letras porque eu gostava muito de leitura e tinha um contato muito grande com o livro e tinha interesse tanto em ler quanto em produzir, e esse fato realmente me deu uma visão humanista da realidade brasileira, que naquele tempo começava a viver uma distensão política, mas ainda um período de exceção, e moldou o meu caráter, a minha maneira, me deu uma postura ética do ponto de vista humanista, que é o trabalho que a universidade deve fazer para além daquele de formar profissionais, no meu caso, de formar um professor. Agora o cenário familiar, a primeira família, pais, irmãos, parentes próximos. Como foi seu ambiente familiar? O senhor que já estava falando um pouco do seu pai, que gostava de escutar rádio e ler. Como foi o ambiente familiar na infância e a importância para a sua criação literária? O meu pai, ele era pedreiro, a minha mãe era zeladora de uma escola, e isso em determinado momento foi muito importante, porque daí eu tive acesso à biblioteca, que é a biblioteca da escola, eu podia ler os livros, porque acompanhava minha mãe nas suas atividades. Eu cresci durante muito tempo, né? Há uma diferença entre os irmãos mais velhos, né? Somos 3 irmãos, eu tenho um outro irmão, uma irmã mais velha do que eu, e depois passa um período de tempo, aí tem uma irmã e um irmão, que tem uma diferença de entre 8 e 10 anos, né? Mas nós, enquanto crianças, crescemos, como eu mencionei antes, lendo os livros que meu pai conseguia para que a gente lesse. E a minha irmã começou lendo
para mim, porque eu gostava tanto disso, né? Gostava tanto de ler, quase que a coleção inteira do Monteiro Lobato. Eu comecei conhecendo Monteiro Lobato, Reinações de Narizinho, Caçadas do Pedrinho, Sítio do Pica-Pau Amarelo, Poço do Visconde, Emília no País da Gramática, através das leituras que ela fazia. E eu gostei tanto daquilo que eu aprendi a ler em casa. Minha mãe, que não tinha uma formação pedagógica, ela me ensinou a ler. Eu, antes de ir para a escola, já comecei a ler, aprendi a ler para poder ler. Eu tinha tanto interesse em adquirir o conhecimento através da leitura que aprendi em casa aos 6 anos. Quando eu fui aos 7 anos para me matricular no primário, eu já conhecia letras, poderia ler qualquer texto, poderia fazer contas, enfim, eu passei para o 2º ano. Isso me trouxe um prejuízo, porque eu não aprendi a fazer caligrafia, né? Então a minha letra realmente eu tive muita dificuldade para ter uma letra cursiva inteligível. E esse ambiente familiar, embora de muita dificuldade financeira, aquele período conturbado pós-64, meu pai tendo dificuldades para conseguir emprego, porque a inflação era muito grande nesse período, começou a ter que viajar para poder, com empreiteira, para poder trabalhar em outros lugares, mas a gente foi conseguindo superar isso, fomos estudando e nos formando, e como eu disse, somos na família de 5 pessoas, somos 3 professores que conseguimos superar tanto as dificuldades materiais, mas, por outro lado, um ambiente familiar saudável, né? Meus pais viviam em harmonia, com facilidade, né? de tratamento e de nos tratar também, e nos deram, assim, toda a possibilidade de que a gente pudesse desenvolver em paz, que é a grande coisa que a gente pode dizer, né? Uma família que, estando estruturada do ponto de vista de garantir sobrevivência, o mais é o afeto, o que é necessário para isso é o afeto. Nós vamos a um rápido intervalo, fique conosco, projeto Escritores na Nossa Terra, professor Orlando Fonseca. Já voltamos. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos ao programa Santa Maria Argumentos. Você quer sugerir pautas, fazer críticas, enviar sua opinião sobre estes ou outros programas? Envie um e-mail para smargumentos@gmail.com. Hoje, professor Orlando Fonseca, projeto Escritores da Nossa Terra, nós vamos entrar agora no cenário educacional, escola, professores que tenham marcado a sua vida. Qual a importância da escola na sua vida? Qual a escola que marcou o seu coração, a escola preferida, e um professor que tenha marcado a sua memória? Especialmente no Maria Rocha, no colégio Maria Rocha, né, onde eu fiz o ginásio científico, que seria os últimos anos, né, do fundamental e o ensino médio. No Maria Rocha eu pude ter uma experiência de divulgação do que eu estava escrevendo, em papel, na forma de poesia, que eu gostaria que fosse poesia, né? Eu tive a felicidade de ter vários professores que de alguma maneira me estimularam a continuar escrevendo, porque eu já vinha escrevendo, né? Mas uma professora em especial, né, me colocou, me deu estímulo a continuar escrevendo, e leu muitas vezes, certamente eu incomodei muitas vezes com os meus textos, que é a professora Marisa, né? Era uma professora de português e para a qual eu em diversos momentos mostrei textos.
também colegas nesse momento, né? Colegas que começavam também a escrever, de alguma maneira me estimularam a produzir. No Maria Rocha, nesse período, havia um poeta e também que escrevia peças de teatro com uma visão bastante moderna de teatro, né? Retirando do cenário aquele modelo tradicional, que foi o Lei, já nos deixou. Mas eu, conversando com ele, olhando as peças que ele produzia, eu também comecei a me ensaiar para produzir peças de teatro. E no Maria Rocha foi o lugar onde pela primeira vez eu ganhei um prêmio por um texto que eu tinha escrito para o teatro. Que é um texto entre o poético e representações históricas, que de alguma maneira me deram a indicação de que eu podia seguir naquele caminho. Então, a escola Maria Rocha. Maria Rocha foi um lugar, né? Eu gostaria de ter entrado no Maria Rocha no clássico, mas houve a reforma do ensino bem naquele período, quando era no momento de eu começar o ensino médio, que daí eu teria uma formação mais voltada para as humanidades, né? E teria uma formação do latim e do grego, que eram ensinados nessa época, e que eu não pude ter contato. Houve a reforma e eu tive que fazer o científico. Mas por esse ambiente que havia na escola, o centro cívico não tinha o caráter de produzir atividades cívicas, mas culturais, me deu a oportunidade de produzir vários momentos em que a literatura aflorou do ponto de vista da exposição. De produzir e se expor, e que professores, de alguma maneira, infelizmente agora não consigo me lembrar os nomes, mas foram mais de um professor e professoras que apoiaram, deram apoio para que a gente produzisse texto, porque havia festivais. No aniversário em outubro, no aniversário do Maria Rocha, em outubro, tinha festivais. E aí então a gente podia, de alguma maneira, demonstrar as atividades literárias, no meu caso, né? Outros eram na música, mas para mim foi importante esse período. Professor, agora nós vamos entrar no cenário pessoal, o cenário de delimitação do eu. Quem é professor Orlando Fonseca? Normalmente quando alguém me pergunta sobre quem eu sou, eu não tenho dúvida, eu sou professor. Eu escolhi ir para o curso de letras por duas razões, que eu queria me especializar no conhecimento a respeito da literatura e da língua portuguesa, que seria uma ferramenta importante para fazer aquilo que eu pretendia, que era escrever bem. E ao entrar num curso de licenciatura, eu fui agregando a essa formação a de professor, que suplantou a outra. Eu não tenho dúvida de que a minha atividade principal e que me identifica é a de ser professor. A tal ponto que, mesmo tendo mestrado e doutorado e tendo os dois títulos, eu acho muito mais interessante ser chamado de mestre do que ser chamado de doutor. Eu sou mestre, ou seja, o reconhecimento dos alunos no sentido de que eu tenho prazer de ensinar e eu aperfeiçoei esse processo ao longo do tempo em que só na universidade tem mais de 30 anos, 30 anos e alguns meses. Mas eu tive atividades fora da universidade, lecionando de 5ª a 8ª série, como se chamava na época, né? Entre final dos anos 70 e começo dos anos 80. Nesse período eu aprimorei essa minha vocação, digamos assim, de como entender os processos, especialmente ligados à literatura, à redação, à produção de texto e à interpretação do texto. Como fazer isso? E ao eu entender, tenho o prazer de ensinar alguém que o faça. Então, não tenho dúvida, antes do escritor, eu sou professor. Nós vamos entrar agora em umas perguntas rápidas, mas que definem um pouco a personalidade do artista. Pergunta rápida: hobby, passatempo, lazer? Música, gosto de música. Comida preferida? Eu não tenho assim um prato em especial que me agrada. Eu gosto de comida simples. Por favor, complete. Em casa eu fico...
Com a minha filha, Luísa. Não gosto de... Gente que não tenha iniciativa. O que eu mais prezo é... O amor. Principal qualidade na personalidade de Orlando Fonseca? A perseverança. Perseverar, para mim, é o ponto importante. Mesmo diante da adversidade, tem que seguir em frente, com honestidade e com interesse. Pior mania ou defeito do professor Orlando Fonseca? Puxa, esse é difícil, né? Às vezes eu tenho a cabeça dura, eu preciso preciso que as pessoas argumentem muito bem para que eu possa aceitar. Talvez eu devesse ser um pouco mais flexível. Existe momentos com máscara, quais atividades pessoais ou sociais, que talvez o professor Orlando Fonseca não seja o professor Orlando Fonseca? Não tem dúvida. Eu acho assim que a gente, em sociedade, a gente sempre está usando máscara, né? Eu realmente não sou, em muitos momentos, para algumas pessoas, não sou exatamente aquilo que elas estão vendo. E eu preciso me escorar nessa máscara, né? Não digo que haja desonestidade disso, mas é uma defesa da minha parte. Não tem dúvida, em alguns momentos eu preciso colocar uma máscara e me fazer de alguma coisa que, mesmo que não me esconda, não me revela de todo. Cite o nome de uma ou algumas pessoas que tenham sido importantes na sua construção de artista, de literato e de professor. Meu pai, em primeiro lugar, que era um poeta que fazia versos assim espontaneamente, popular, nunca se consagrou para além das pessoas da amizade. Esse foi alguém que me deu uma indicação primeira de que se podia fazer alguma coisa bonita, que fazia os outros rirem ou os outros sorrirem com as palavras. Meu pai realmente foi importante. O convívio com Prado Vepo também foi extremamente importante para mim, porque eu tive o prazer de conviver, de privar da sua amizade, de conversar com ele, de pedir conselho para ele a respeito da literatura, e ele pedir para mim. Quer dizer, quando eu tinha ele sabendo que eu estava em formação de letras, ou sendo um professor dessa, eu trouxe trabalhos para eu olhar, né? E nós tivemos a... Então, realmente, o convívio com o Prado Vepo foi extremamente importante na minha formação. Há muitos outros, mas eu acho que esses dois nomes são muito importantes na minha vida. Nós vamos a um rápido intervalo. Fique conosco, já retornamos. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro. 50 anos de literatura. Retornamos ao programa Santa Maria Argumentos. Estamos gravando esse episódio do projeto Escritores da Nossa Terra na Biblioteca Municipal Henrique Bastide, que eu sei que tem uma relevante importância na história do professor Orlando Fonseca. Professor, agora no cenário artístico, literário, delimitação da obra, cite autores, em torno de 3 autores nacionais, estrangeiros, que tenham relevante importância na construção da sua obra. Dos autores que eu li ainda adolescente, em prosa, o Moacir Scliar, o Érico Veríssimo e diria que o Luiz Fernando Veríssimo, já numa época em que eu comecei a escrever crônica, foram autores que de alguma forma me deram indicações seguras de como produzir um bom texto em prosa. Dos poetas, eu li muitos outros poetas, mas não saberia dizer assim, esse poeta teve influência na minha produção poética. Eu comecei pela poesia, mas nos textos em prosa não tenho dúvida que eu sou devedor
do Escliar na maneira de estruturar texto, de constituir personagem, e eu gostaria de que, se eu crescer, quando eu crescer, de ter a estatura do Moacir Escliar no texto em prosa. Como o senhor iniciou a escrever? Escrevendo poesia, participando de concursos literários, escrevendo para festivais no Maria Rocha, por exemplo, peças de teatro. E o que realmente me deu a indicação de que eu deveria continuar é ter ganho prêmios literários. E isso eu poderia dizer, bom, daqui para frente eu estou amadurecendo. Né? Em 78 eu recebi um prêmio estadual, né, do Instituto Estadual do Livro, por uma poesia. Através dessa poesia eu me tornei conhecido, mais conhecido, né, para além daquele âmbito de amigos, de conhecidos. E eu fui convidado, na época, pelo Luizinho de Grande, que era editor do jornal A Razão, em Santa Maria, para começar a escrever crônicas. E eu comecei a escrever aqui em 79, escrever crônicas no jornal, e até hoje não parei. Eu tenho atividade de crônicas, então por isso que eu dizia que o Veríssimo, já numa idade um pouco mais adulta e de consciência de estar buscando um gênero, e que eu fui buscar a leitura do gênero literário crônica, né? Então esse realmente é o trajeto que eu percorri para dizer, eu comecei por aqui, estou dando continuidade. Ao escrever crônicas, eu aprendi a escrever, a produzir narrativas, criar personagens, e isso foi me levando aos textos em prosa. Eu acompanho, eu faço a leitura das suas crônicas no jornal A Razão. Essas crônicas que o senhor escreve também, como o senhor disse, tem uma importância significativa na sua obra literária. Sem dúvida nenhuma, porque o exercício semanal, né, de pensar um tema e de ter a obrigação de produzir um texto, que mesmo que tenha 2.100 caracteres, tem aquele espaço, ele indica de como o texto tem que ser. Ele é enxuto e tem que dar um recado. E não pode ser qualquer texto. Ele é um texto que é lido por 100.000 pessoas, então eu não posso me dar ao luxo de desprezar o horizonte, né, de possibilidades de interpretações. Então eu tenho que produzir um texto que tenha universalidade. E que é a vocação da arte. Né? Hoje, se o senhor pudesse escolher somente uma estrutura da escrita, prosa ou poesia, qual seria? Nos últimos anos eu me especializei em texto da novela juvenil. E é o terreno que eu tenho tido digamos assim, mais sucesso do ponto de vista de estar contente com o que produz, e estou trabalhando num projeto do Instituto Estadual do Livro e da editora com a qual eu tenho os livros, WS, que tem me levado a várias cidades no Rio Grande do Sul. Os alunos leem as obras e eu vou lá conversar com eles. Então hoje, se eu tivesse que escolher, eu escolheria a novela juvenil. Mas isso não significa que eu não tenha projetos de narrativa para adulto. Eu tenho 2 musicais, que eu já produzi outros musicais, né? Um infantil, Estrelinha de Natal, e o Imemui, né? Que nós produzimos esse espetáculo no ano dos 150 anos do aniversário da cidade. Foi um grande espetáculo, música do Otávio Segala, que é um músico de Santa Maria, que está em Porto Alegre atualmente. Com o Marcelo Schmidt, que também é músico, eu tenho Estrelinha de Natal, que também durante muito tempo a gente fez espetáculos natalinos em Santa Maria e em outras cidades com esse espetáculo. E com ele eu tenho um dos musicais que está pronto, está inédito, e que a gente vai agora buscar maneira de viabilizar economicamente essa produção, que são coisas que me agradam muito. Né? Eu também poderia continuar. O senhor já participou em várias antologias, nós sabemos disso. Quantos livros individuais do senhor já publicou? Eu já tenho, meus mesmos são 12 livros. Né? Apenas um dos livros foi feito de modo independente, que é o primeiro livro, em 85, de poesia, e os outros todos através da editora, romances, novelas, as novelas juvenis. São 12 livros. E também tive 2 livros escritos com um outro, em dupla, né? 2 livros. Então, dos livros em que aparece o meu nome,
eu tenho 12, e o meu nome com outro, mais 2, são 14 livros. Entre poesia, romance, novela adulta, novela juvenil e 2 ensaios. Né? E tenho 2 livros infantis. Fale-nos um pouco sobre os seus livros. O senhor tem bastante livros publicados, mas aqueles que o senhor gostaria de comentar alguma coisa, é difícil perguntar para o autor qual Sim, livro seja mais importante, claro. porque todos são filhos. Sim. Mas aquele que o senhor gostaria de falar nesse momento, alguns minutinhos, ou aqueles, né? Sim, 2 novelas. Uma novela adulta, que foi o primeiro gênero narrativo longo, que é o Poço de Luz, que foi premiado pelo Instituto Estadual do Livro, e eu tive a publicação pelo Instituto Estadual do Livro, e Da Noite para o Dia, que é uma novela juvenil, e que eu recebi o prêmio Adolfo Eisen, da União Brasileira de Escritores, por ele, e fui finalista do prêmio Açorianos, que é concedido pela Prefeitura de Porto Alegre, para escritores, autores gaúchos ou que tenham publicados por editoras do Rio Grande do Sul. Né? São 2 obras que realmente, uma me deu a indicação para eu continuar produzindo texto de narrativa longa, e o juvenil, que me abriu as portas a partir de 2001, quando eu lancei o Da Noite para o Dia. Eu lancei mais 3 livros voltados ao público juvenil, né? Sangue no Último Ato, Na Marca do Pênalti e Estojo Vazio, que é o último livro que eu lancei o ano passado. E com esses livros eu já estive em 27 cidades do Rio Grande do Sul, algumas mais de uma vez. E o Da Noite para o Dia está na 3ª edição. Então são realmente obras que de alguma forma têm significado na minha experiência de escritor. Agora nós vamos entrar no último cenário do nosso programa. Infelizmente o tempo ele não é tão longo, mas já é suficiente para conhecer um pouco do senhor. Quais são os planos, cenário expectativo, planos para o futuro, os planos literários? Bem, eu tenho, como eu já mencionei, tenho 2 musicais e eu pretendo colocar esses 2 musicais como espetáculo. Né? São textos, um é uma adaptação de uma lenda nórdica, né? Que é bastante conhecida, o Pote de Ouro, mas eu trouxe o texto para produzir uma mensagem menos mítica, menos lendária e mais da realidade. Mas envolve, evidentemente, todo aquele cenário do Pote de Ouro, da busca do Pote de Ouro, de duendes e tal. E são 12 músicas que o Marcelinho Schmidt colocou a música, e tem a possibilidade de levar para teatro, especialmente teatro infantil, voltado ao público infantil. O outro musical é um pouco mais elaborado, envolve percussão, tambor, a história do tambor entre a África, Brasil, e a construção de ritmos brasileiros, e que o Otávio Segala me ajudou a fazer uma pesquisa excelente. Tem músicas ali que, se fosse tocada no rádio, Machixe, por exemplo, fosse tocada no rádio, seria uma música que entraria tranquilamente aí no circuito, né, de música popular. E tenho mais de um romance pensado, estruturado, e nos próximos anos eu pretendo, havendo tempo, porque eu tenho minhas atividades ainda como professor na universidade seguem, né? Mas havendo tempo eu pretendo colocar mais um livro. Eu tenho um livro também, uma novela juvenil, que eu estou terminando de elaborar para tentar a sua publicação, e são projetos assim para 2, 3, 4, 5 anos aqui que eu tenho em perspectiva. Professor, essa entrevista é importante no momento, passa na TV Santa Maria, canal 19, Santa Maria em TV, mas ela é fundamental para aquele pesquisador, para aquele escritor, para aquele leitor, daqui 20, 30, 40, 50 anos, que queira pesquisar o autor, no caso o senhor, professor Orlando Fonseca. Mensagem final para a perenidade, para esse jovem, para esse pesquisador, investigador, que o senhor possa deixar para o futuro? Bem, eu aproveitando uma mídia que vai, de alguma maneira, perenizar e pode perenizar a minha fala, né? Eu sou um autor que se constituiu no final, na segunda metade do século XX. Tive a oportunidade da cidade de Santa Maria em conviver com pessoas, com escritores, com uma instituição federal pública que me possibilitou ter uma formação humanística e literária e ética. E esse autor
traz da sua experiência o convívio que tem na sua cidade. Não tem uma perspectiva de ir muito além do meu estado, e isso poderia parecer assim, um escritor com essa característica. Todo escritor que busca se colocar no mercado editorial sabe a dificuldade que é transpor barreiras comerciais, econômicas, né, barreiras entre a capital e o interior. Mas o Prado Verde uma vez me disse, vamos ficar por aqui e vamos fazer um longo poema da nossa cidade. E eu sempre achei isso muito interessante, e de não apenas produzir o meu trabalho e de administrar o meu trabalho, que felizmente pelas editoras serem de Porto Alegre, nos meus livros, ele tem circulado pelo estado, mas de também fazer com que participar de outros grupos e de outros coletivos na cidade que se empenham em demonstrar que a cidade tem um potencial criador muito grande. Então, aqueles que de alguma maneira no futuro olharem para essa as primeiras décadas do século XXI e buscarem o meu nome, certamente o encontrarão junto com outros nomes que fizeram dessa cidade um lugar em que há muitos poetas, muitos escritores e que pode ter sobrevivido, mas que certamente disseram que essa cidade, pelo fato de cultuar, né, os grandes nomes, como estamos aqui numa biblioteca, né, o Felipe de Oliveira, grande poeta nacional, o Chico Ribeiro, que é um poeta que também viveu aqui na experiência bastante local, mas que é significativo para essa cidade, junto com instituições como a Academia Santa Maria de Letras, como a Casa do Poeta, como coletivos do qual eu participo, que é o Grupo do Café, que já produziu mais de 10 livros, entre romances, crônicas e contos, né? E sempre estamos envolvidos com pensar projetos literários da cidade. E essa é a minha mensagem a respeito do meu trabalho, e também para dizer para as outras pessoas que estão convivendo, são contemporâneos nesse momento, né, que têm os seus projetos, né, têm os seus projetos voltados para Santa Maria. A importância do local da cultura. Professor, agradecemos a sua presença no programa Santa Maria Argumentos. Agora, uma última pergunta, na verdade, os seus agradecimentos ou algo que não tenha sido dito, alguma complementação, a palavra está aberta para os seus agradecimentos. Eu que agradeço essa oportunidade de poder estar falando sobre o meu trabalho, de resgatar a memória do meu pai, que foi um poeta que não teve oportunidade, né, de ir além, o João Fonseca, né? Às vezes as pessoas perguntavam, Fonseca, não vai encontrar, não é uma família, Fonseca não é uma família que teve assim uma presença maior em Santa Maria, e que na verdade começa assim com o Fonseca, que começou como cronista e que já publicou livros e que é um professor da universidade. Então, o meu agradecimento de coração por essa oportunidade. Nós aqui agradecemos, a TV Santa Maria agradece, o programa Santa Maria Argumentos agradece, e agradecemos principalmente você, telespectador, que nos acompanhou do início ao fim desse programa. Ficamos com Deus, e principalmente vocês que nos assistem, fiquem com Deus. Muito obrigado, professor. Programa Santa Maria Argumentos. Apoio Cultural. Jornal Expresso Ilustrado. 20 anos de informação e jornalismo com seriedade. Foco Multicursos. Nosso foco é a sua aprovação. Livraria Atena. Você lê, você pensa. Editora Literagir. Aqui o seu sonho de publicar um livro é realizado. Casa do Poeta Brasileiro, 50 anos de literatura.